Estamos de volta para mais um Cozinha do Lorenzato, um podcast de gastronomia. Eu sou Arnaldo Lorenzato, editor sênior da Vejinha, e esse é o nosso gostoso bate-papo semanal, agora gravado remotamente com cada um na sua casa. É também a maneira de saber o que rola no mundo da gastronomia nessa época de isolamento social. Muito bem-vindos! Desde 1987, ela administra um dos restaurantes mais antigos da cidade, e que neste mês de maio acaba de completar 66 anos. É muita história, minha gente. É o charmoso La Casserole no Largo do Arouche. A casa francesa, como outros estabelecimentos da cidade, dedicados ao preparo de refeições, permanece fechada por causa do isolamento social. Mas isso não impediu de o bistrô fazer uma comemoração muito bem-vinda em tempos de coronavírus, uma vaquinha virtual para preparar 6.600 refeições que serão doadas a pessoas em situação de vulnerabilidade. A nossa convidada deste episódio é Marie-France Henry, dona do bistrô La Casserole, no centro de São Paulo. Muito bem-vinda, Marie-France. Muito obrigada, Arnaldo. Bom dia, ou boa tarde, boa noite para todas e todos que estão nos ouvindo. É um prazer poder conversar um pouquinho aqui. Marie, o La Casserole está fechado nesse momento. Como que vai ser a festa de comemoração dos 66 anos, que foram completados agora em 5 de maio? Conta essa história das marmitas para os nossos ouvintes que estão em todas as partes. Gente, eu acho que você deve saber, Arnaldo, né? Eu tenho uma ligação já há alguns anos com vários coletivos que têm a questão da alimentação como foco, a discussão de políticas públicas ligadas à alimentação e, obviamente, que a questão da fome está presente mais do que nunca nesse momento de pandemia. O Casserole tinha vários projetos de comemoração dos 66 anos, todos eles devidamente guardados para quando for possível serem reativados. E nesse momento a gente decidiu, o Léo, meu filho, que está comigo já há quase 8 anos, e a gente decidiu comemorar indo para a rua e cuidando da produção dessas 6.600. Por que 6.600? Foi um número aleatório, porém linkado com os 66 anos do restaurante. Então, a gente decidiu colocar o Casserole na rua para justamente poder cuidar nesse momento de uma missão que é uma missão que a gente considera coletiva. Existem muitas iniciativas que estão pipocando na cidade e fazendo produção de marmitas. A questão da fome é uma questão que com certeza vai perdurar para além desse momento da pandemia, porque a gente vai ter que se deparar com níveis de desempregos muito altos, e a gente tem o propósito não só de fazer essas 6.600 marmitas nesse momento, mas quiçá de poder continuar a ter esse trabalho social ativamente, mesmo pós-pandemia. Então, e a fome anterior também, né, Marie? A gente vai ter só ela lastrada. As pessoas já passam fome em São Paulo, passam fome no Brasil, né? Numa conversa que a gente teve em 2016, se declarou que nem nos piores momentos do bairro, a gente está falando do Casserole, que está no centro da cidade, no Largo do Arouche, né? Vocês nunca deixaram de ter clientes, e nesse momento existe algo de força maior que impede esse contato. Como que é a sua experiência na pandemia? É uma experiência interessante, eu diria, apesar do distanciamento e do isolamento social. A gente está fechado desde o dia 20 de março, e de lá para cá a gente teve muita procura, muita gente mandando mensagem, mandando e-mail, querendo saber o que a gente
está fazendo, se a gente está fazendo delivery, se a gente está fazendo encomenda, como é que a gente está, perguntando se o Léo e eu estamos bem. Então, acho que acho que eu posso dizer, Arnaldo, que essa é uma das minhas maiores alegrias e uma imensa felicidade, poder ter clientes com quem a relação é tão próxima, que mesmo num momento em que o isolamento, de uma certa forma, nos força a ficar mais em silêncio e ficar mais recolhidos, a gente consegue manter essa proximidade e esse carinho, esse afeto com muitos de nossos clientes, a quem, aliás, eu devo agradecer, não só em nome do restaurante, mas também em nome de quem está passando fome na rua, porque são essas pessoas que estão ativamente nos ajudando a colocar essa campanha de pé, a fazer essa ação acontecer. E Marie, por que vocês optaram por não fazer delivery? A gente se debruçou sobre essa questão, Arnaldo, o Léo e eu, por várias vezes. A gente chegou a fazer várias projeções, planilhas, estudos, e a gente entendeu que, aliás, existem pesquisas, né, que mostram um pouco o ranking e os primeiros lugares de delivery na cidade de São Paulo, e a cozinha francesa nem aparece nesse ranking. Então, a gente sabe que a gente não teria volume suficiente para que essa ação de delivery pudesse se sustentar, e que, na verdade, ela geraria, nesse momento, mais custos do que receita para nos ajudar a passar pela pandemia. Você disse que esse foi um ano difícil, a gente conversou um pouquinho anteriormente, e que houve a reforma do Largo do Arouche, e que isso já tinha afetado o movimento. Você podia explicar um pouquinho o que aconteceu, como foi essa reforma? Claro, a gente, quando Dória era prefeito, ele teve vários projetos e o do Arouche foi um deles. Ele queria o projeto era fazer do Arouche o cartão postal da França. Esse projeto foi muito polêmico, tanto com a comunidade local no Arouche, teve muitos questionamentos, enfim, acabou sendo aprovado pelo CONDEFAT e demorou para acontecer. Parte dele aconteceu em fevereiro de 2020. Começou em janeiro, porém em fevereiro é que o restaurante sentiu o baque de ter o Arouche, uma parte do Arouche fechada para acesso de carros. Então, a gente teve um mês de fevereiro bastante complicado em função disso e em função do carnaval. O carnaval é uma coisa, enfim, a gente já conta todo ano com o carnaval e não é isso que... É claro que reduz bastante faturamento em fevereiro, mas não é isso que nos faz ficar com preocupações além do que já é historicamente o Carnaval no Arouche, mas esse ano, somado ao Carnaval, a gente teve essa obra pública que nos impactou bastante. Então, a gente entrou em março já precisando muito se recuperar de um fevereiro que foi muito atípico. Você e o Léo, enfim, é uma coisa impressionante, porque ele entrou na administração 8 anos atrás, vocês são muito afinados, né? Uma coisa impressionante. E ele me disse que vocês ganharam um espaço de calçada muito maior na frente do restaurante. O Casserole nunca teve área externa. Você pretende mudar isso? Sim, a gente adoraria fazer o Casserole ir para a rua em todos os sentidos, né? Agora a gente está indo para a rua
em função da fome e, quem sabe, em algum momento que a gente possa reabrir. A gente pensou muito nisso, que a calçada, exatamente por ser ao ar livre, é um espaço que, após a pandemia, tem uma função muito importante, né, na retomada do restaurante. E por ser em frente às flores, assim, a minha vida toda, Arnaldo, eu sonho, mas por questões legais e burocráticas e enfim, de questões de higiene, questões sanitárias, isso é impossível, colocar mesas do restaurante literalmente do outro lado do restaurante, em frente às flores. Então, estamos chegando perto, né? Seria incrível, né? Comer num jardim, digamos assim, né? Porque já tem ali uma praça, né? E as mesas de janela do restaurante, evidentemente que são as mais queridas e as mais disputadas no bom sentido, e todo mundo fala um pouco isso, né? Que está almoçando ou jantando em frente à praia paulistana, né? De fato é um oásis aquele lugar. E as mesas ao ar livre, eu acho que vão ser um passo a mais para estar quase dentro do mercado de flores. E é curioso porque o Cassiroli é um restaurante que sobrevive, está firme no centro e teve essa resistência sempre, né, de estar íntegro, com vigor, e é impressionante, porque vocês tiveram vários vizinhos que foram desaparecendo. Qual que é também para você, Marie, ter esse peso de ser um restaurante tão importante, um cartão postal no centro da cidade? Arnaldo, acho que eu posso dizer que assim, é claro que tem uma parte disso que é um peso, no sentido de que é uma responsabilidade manter esse padrão, manter esse patrimônio da cidade vivo, né, para todos os paulistanos, mas acho que, para além da responsabilidade e do peso, acho que eu tenho uma imensa alegria, assim. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar no restaurante, em 87, meus pais rapidamente quiseram parar de trabalhar e eu fiquei sozinha, diferente de como está sendo agora com o Léo, que a gente já está há vários anos juntos e está sendo muito bom a gente poder trabalhar juntos. Então, em 87, eu me vi rapidamente sozinha à frente do restaurante e com muitas resistências, né? Porque as relações com os clientes eram as relações dos clientes com os meus pais, que ficaram os clientes muito literalmente com medo do que eu poderia estar fazendo, e as pessoas me chamavam meio de pirralhinha e que eu não entendia nada de Cassiroli. Foi um momento um pouco complicado até que eu consegui entender que o que estava lá, não só no ambiente quanto no cardápio fixo, era para ser mantido, que era assim o que de mais precioso o Cassiroli tinha. E aos poucos eu fui colocando um pouco o meu DNA. Você acompanhou, acho que muita gente acompanhou os cardápios temáticos que eu sempre gostei de fazer, enfim, sempre foi uma maneira em que, paralelamente, eu fui mostrando um pouquinho mais da minha cara, dos meus propósitos, e que me permitiu manter o cardápio fixo com os pratos que, assim, se um dia não estiverem mais lá, acho que a gente é meio linchado.
Aliás, eu queria falar, antes de falar do cardápio, eu queria falar um pouquinho do Léo, né? Porque parece que vocês têm isso no DNA. O próprio Léo abriu um negócio novo, eu tinha dado em primeira mão, ia ser um café, e se transformou no térreo bar, enfim, no térreo de um edifício. Lá mesmo no Arouche, ela fechou um pouco antes, fechou no dia 15, né? A vocação familiar de vocês é o pau Arouche? Eu acho que um pouco, tanto é que o Léo atualmente mora no Arouche também, então a gente tem evidentemente muitas memórias, muitas raízes e acho que o próprio movimento, que não é só um movimento familiar, né, Arnaldo, acho que a gente assiste de um tempo para cá a um movimento de muita gente jovem voltando, ocupando o centro da cidade, fazendo opções pelo transporte público, abrindo mão de carro, enfim, acho que essa é uma tendência que está se consolidando cada vez mais. E a gente hoje, eu diria de uns 3, 4 anos para cá, assiste a um crescimento de empreendimentos imobiliários bastante significativo na República e no Arouche. Eu queria voltar um pouquinho no tempo. Eu comecei a escrever sobre gastronomia em 1992, ou seja, 5 anos depois, abre aspas, da Pirralha Marie France Henri, fecha aspas, assumir o restaurante dos pais, né? Então, eu queria saber como foi mexer nesse cardápio e como que é ter um restaurante que durante 40 anos não teve uma salada, Marie. E você que é tão preocupada com a alimentação. Nossa, Arnaldo, não só não teve uma salada, como tinha, quando eu pego o primeiro cardápio mesmo do restaurante, tinha 5 omeletes naquele cardápio. Tinha omelete com ervas finas, tinha omelete com queijo, omelete com queijo e presunto, omelete assim, omelete assado. Era impressionante. E vocês não sabem, gente, o medo que eu tive de mexer nesse cardápio. E olha que quando eu vejo para trás, eu só posso dar risada, porque como alguém pode ter tido medo de tirar um omelete, acho que eu estou exagerando um pouco, mas é mais ou menos assim. Como é que eu posso ter tido medo de tirar um omelete e colocar uma salada? Como é que eu posso ter tido medo de colocar mais pratos grelhados e tirar do cardápio os pratos com molhos mais pesados, e, enfim, era de medo em medo. A gente foi caminhando. E é isso, hoje temos pratos vegetarianos e que são procurados, digamos, muito acima do que eu imaginei que pudessem ser logo que eles se integraram no cardápio. A gente está com uma obra do lado da casa da Marie, então não se assustem, porque tem um pouco de barulho de vez em quando. Exatamente. Agora, eu queria que você contasse um pouco da história dos seus pais, porque como eles escolheram esse ponto no Arouche, enfim, o seu pai eu conheci menos, porque, enfim, ele faleceu em 2005, mas a gente teve a oportunidade de, em 2009, ter escolhido a sua mãe a personalidade gastronômica do ano por Veja Comer e Beber. Eu me lembro das várias conversas que eu tive com ela. Eu também ficava assim numa taquicardia, porque ela era uma pessoa era impressionante, magnética, magnífica. Ela sabia o espaço que ocupava. Eu queria que você contasse um pouco isso pra gente. Tá, tanto meu pai quanto minha mãe vieram para cá no pós-guerra, vieram separadamente. Meu pai já tinha tido na família dele muitos... o avô dele, o pai dele não, mas o avô e eu acho que um tio dele trabalhando na hotelaria em Paris,
e, portanto, tinha conseguido um bom contato no Hotel Esplanada, aqui em São Paulo. Então, saiu de Paris no pós-guerra para vir diretamente gerenciar o Hotel Esplanada aqui em São Paulo, um hotel lindo, maravilhoso, que ficava atrás do Teatro Municipal. Minha mãe, guerreira, como você acabou de citar, veio com a mãe dela sem nada, sem um tostão, sem referência, sem nada, literalmente. Era começar uma vida nova e chegou aqui, trabalhou em várias empresas francesas e conheceu meu pai aqui. E o centro da cidade era o que tínhamos para o momento, né? 1956. Assim, eu imagino que a Avenida Angélica devia ser meio longe, assim. Enfim, então era óbvio que o restaurante seria no centro da cidade, e acho que mais óbvio ainda ficou: queremos ter um restaurante na frente das Flores, que é coisa mais charmosa, mais parisiense, mais linda, na frente de um largo maravilhoso. E foi ali que o restaurante nasceu, evidentemente com muitas dificuldades. Obviamente que meus pais não tinham dinheiro para investir. A história que eu sempre ouvi é que muitos amigos foram se juntando para conseguir fazer o restaurante acontecer. E acho que a partir desse momento as maiores dificuldades foram ingredientes e formação de equipe, né? Já de um bom tempo para cá a gente tem uma realidade cada vez mais rica nesse sentido, né? De ter acesso a ingredientes muito importantes para a gente fazer uma boa cozinha e um bom trabalho, coisa que não existia. Ervas finas, quando eu lembro da gente fazer viagem para a França com meus pais, e meus pais trazerem toneladas de ervas finas secas, né? Porque era o que era possível. E o outro foi de formação de equipe, né? 2 chefes franceses vieram inaugurar o restaurante, formaram equipe aqui e depois voltaram para a França com a equipe aqui já formada, mas com bastante dificuldade, acho que nessas 2 frentes. E, por favor, diga o nome dos 2. Eu não quis falar porque eu acho que o seu sotaque vai ser mais bonito. Roger e Tuna Henry. Roger e Tuna Henry. Ficaram à frente do restaurante até 1990, por aí. E aí você assume um pouco antes e leva brilhantemente hoje com o seu filho. Marie, qual a sua expectativa para a volta dos restaurantes? Quando você acha que isso deve acontecer e como deve acontecer? Eu imagino 2 momentos, Arnaldo. Um primeiro momento digamos assim, da liberação oficial, governamental para a reabertura dos restaurantes, que não necessariamente os restaurantes vão acompanhar imediatamente. Acho que cada negócio, cada restaurante vai precisar entender se reabre nesse momento ou se aguarda mais um pouco para reabrir, porque eu entendo que esse momento de reabertura concreta de cada negócio vai demandar da gente um ajuste muito fino a cada dia. Então, a gente sabe, evidentemente, no que diz respeito às condições de higiene, às condições sanitárias, a gente sabe exatamente quais são, e não é isso que digamos, que me preocupa tanto, mas o que eu acho que a gente vai ter que ter muita atenção para esse ajuste fino, porque não necessariamente as pessoas vão querer
sair e voltar a restaurantes a partir do momento em que a gente tiver a permissão de reabrir. Então, a gente vai ter que ter essa sensibilidade e também vai ter que ter a operação muito justinha para a gente conseguir passar os próximos meses. Não acredito, ainda mais porque pode ser que nos próximos meses a gente tenha novas ondas, né, de abertura, fechamento, então a gente vai ter que navegar nesse tsunami por um bom tempo ainda. Que tristeza, mas Sim. É o que temos que enfrentar, né? É o que temos. Nós vamos agora para a nossa sessão Fast Food, a nossa sessão de perguntas rápidas para respostas ainda mais rápidas. O que representa ter um dos restaurantes franceses mais antigos de São Paulo e, mais do que isso, localizado sempre num único endereço? Uma imensa felicidade. O que havia na programação original do aniversário do Casserole neste ano? Degustações, cardápios renovados, degustações não só de cardápio, mas também de champanhes, de pequenos produtores franceses. Uau! Noites de música e uma festa bastante importante. Mas fiquem tranquilos, está tudo guardadinho, a gente pode fazer festa de 67, 68 e assim por diante. Qual a importância de participar de projetos como gastronomia periférica no Capão Redondo? Olhar para a rua e olhar para a periferia e poder não só olhar, mas poder atuar. Por que existem tão poucos restaurantes franceses na cidade? A cozinha francesa, acho que tem sempre uma aura de ser uma cozinha sofisticada, complicada e cara. Acho que a gente, aos poucos, tem que trabalhar cada vez mais no sentido de mostrar que é sofisticada, sim, nas técnicas, mas que dá para ir para um restaurante francês no dia a dia, e eu acho que a gente tem mostrado isso, não só o Casserole, evidentemente, mas os vários franceses que a gente tem na cidade. O executivo, para mim, é um jeito muito especial da gente mostrar isso, porque a gente tem um cardápio executivo que tem, sim, esse sotaque francês, é feito, sim, a partir das bases e das técnicas da cozinha francesa e tem um valor que é bastante acessível. Então, acho que para a gente é, assim, é uma maneira de mostrar que se a gente está falando de pato confitado, a gente tem custos não só de ingredientes como de cocção, de os custos todos agregados na produção desse prato, que são evidentemente muito diferentes dos custos de um cardápio executivo. Mas eu entendo que aos poucos a gente está caminhando para mostrar uma cara mais democrática nesse sentido de que sim, a gente pode ter o pato confitado, a gente pode ter o foie gras e pode ter o executivo. Sim, tem um navarran de cordeiro que de vez em quando aparece no seu executivo, que é uma delícia. De qual outra culinária você é fã? Japonesa. Eu sabia, gente, mas eu não resisti. Já conversamos sobre isso. Arnaldo, eu aprendi a comer com 30 anos, cozinha japonesa. Eu lembro que eu levei meus pais e meus pais odiaram. Acho que com certeza eu posso dizer que é a que eu mais curto depois da francesa. Nós vamos agora para a nossa sessão mais gostosa, a sessão Receitinha.
Eu pensei nessa receita, nesse prato, por várias razões. Muitos de nós, por estarmos em casa nesse momento e, portanto, com mais tempo livre para cozinhar, o que eu acho esse pedaço muito bom, contraditoriamente, né, Arnaldo? Porque é isso, tem gente passando fome e tem gente que tem mais tempo para cozinhar. Mas, enfim, o bœuf bourguignon é um desses pratos, né, que pede mais tempo para ser feito. É um corte de carne que eu particularmente aprecio muito, que é o músculo. E, além disso, eu acho que tem tudo a ver com esse friozinho que a gente está começando a ter aqui em São Paulo. Então, acho que eu quero falar um pouquinho, é muito fácil, acho que também desmistificar um pouco, né? Eu mesma acabei de dizer, falar um pouquinho dessa questão da sofisticação, mas muitas vezes a sofisticação está não só nas técnicas, mas utilizar bons ingredientes, né? Eu considero isso, esse privilégio que a gente quer estender para todos, de poder cozinhar com bons ingredientes, faz toda a diferença numa receita. Então, rapidamente, pensando num bœuf bourguignon para 4 pessoas, a gente pode pensar num quilo de músculo cortado em cubos médios, uns 2 litros de um vinho tinto seco, cenoura, alho porró, salsão, cebola, tomilho, louro. A gente deixa essa carne marinando por 24 horas na geladeira. Passaram-se as 24 horas, a gente separa a carne dos legumes, sela a carne. Após selar, a gente acrescenta o vinho e os legumes da marinada e deixa cozinhar em fogo baixo por aproximadamente 2 horas, ou até que a carne fique bem macia. Eu estou tentando me desapegar da panela de pressão, portanto, posso dizer com toda certeza que, se vocês puderem não usar a panela de pressão, com certeza o resultado fica muito melhor. O preparo do molho em si é feito depois de ter peneirado o líquido. A gente despreza os legumes e os temperos. A gente faz um roux, que é uma mistura de manteiga e farinha de trigo, que a gente adiciona ao vinho tinto e deixa fervendo, incorporando o roux bem devagarzinho, até que a gente tenha a consistência do molho um pouquinho mais grosso. Finaliza com sal e pimenta a gosto e a gente recupera os legumes para servir esse músculo. A gente pode acrescentar tradicionalmente, classicamente, batata cozida, mas também fica muito, muito bom com uma boa massa fresca. Água na boca! Eu sou Arnaldo Lorenzato e recebi hoje aqui no estúdio remoto a restauratrice Marie-France Henry, dona do La Casserole, no centro de São Paulo. Muito obrigado, Marie. Eu que agradeço, Arnaldo. Obrigada. Obrigada a todas e todos que estão nos ouvindo. Deixo um beijo e tenho certeza que em breve a gente vai poder voltar a brindar a vida. Antes de encerrar, fica uma dica muito especial. Para receber notícias quentes e ter uma quarentena cheia de criatividade, com ótimas opções sem sair de casa, basta assinar o conteúdo da Vejinha no link assineabril.com.br/podcast Veja SP. Até a próxima sexta. Um abração a todos.